Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O que está faltando para que o Senhor Jesus Cristo volte ao nosso mundo? O planeta está acabando, né? Já não tem mais água, energia está nos seus estertores, a comida nem se fala, os recursos naturais se esgotam a olhos vistos. O que é que está faltando para Jesus voltar? A humanidade se desentende de uma maneira absurda, né? Já nós vamos voltar ao período da barbárie, né? Enfim, para alguns grupos que interpretam a palavra de Deus e que olham para as profecias, uma das coisas que está faltando é a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Não esse que foi feito aqui no Brás, né? Mas o templo dos judeus em Jerusalém. Eles alegam que uma das características que marcará o reinado do anticristo é que ele vai entrar no templo e querer ser adorado como Deus ali. Então, o templo de Jerusalém terá de ser reconstruído. Aliás, para esses grupos, uma das grandes conquistas do anticristo, fase do seu governo, quando ele vai simplesmente hipnotizar as nações, será fazer com que os árabes e os judeus se entendam e permitam, inclusive, né, a construção do templo no lugar onde hoje tem o Domo da Rocha, uma mesquita ismaelita. Né? E o templo terá que ser construído para que o anticristo possa querer parecer Deus e ser adorado como Deus. Para outros grupos, isso não é necessário. Eles têm uma interpretação diferente para as profecias que falam sobre o anticristo e sobre o templo ou a adoração, o reinício dos sacrifícios, o papel de Israel durante o período da grande tribulação. Então, o que está faltando para o Senhor Jesus voltar? O templo de Jerusalém tem mesmo que ser reconstruído para que o Senhor Jesus Cristo volte? Nós não estamos falando do arrebatamento, que é outro evento que suscita discussões e debates. Estamos falando da volta de Jesus mesmo, né? Quando ele visivelmente e para todos os habitantes da Terra retornar ao nosso planeta a fim de pôr os pingos nos is. Se o teu vizinho ou o teu colega de trabalho ou alguém da sua família perguntasse a você a respeito disso, porque ouviu alguma coisa na TV ou no rádio, qual teria sido a sua resposta? Jesus pode voltar a qualquer instante ou a necessidade de alguns requisitos serem preenchidos antes? Está no ar? Ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. Um oferecimento da Agrade que tem presente especial para você hoje. Então, deixe de participar do sorteio. Basta que você entre no site do programa, vejamsó.com.br, e vote na enquete. Isso faz com que o seu nome esteja na nossa base de dados para o sorteio de hoje e também o de amanhã, que é o sorteio esperado da semana para o kit João Resende, tá bom? Mais uma vez, nós vamos debater aqui com você questões ligadas ao fim do mundo. Pode ser até que alguém fale, mas não disso. É um dos assuntos prediletos dos nossos telespectadores, o mais requisitado por aqueles que pedem temas. E, em terceiro lugar, tem tudo a ver com as crises que a gente vem vivendo, né? A crise da água, da energia, guerra para tudo quanto é lado, Estado Islâmico, Boko Haram fazendo coisas inimagináveis. Hoje mesmo, na internet você encontra notícias de que o Estado Islâmico está crucificando pessoas. Faz 2000 anos que isso não acontece, voltou a acontecer agora. Está na internet de hoje, tá? Então, é hora de falar sobre a volta de Jesus. Será que a reconstrução do Templo de Jerusalém é um pré-requisito para Jesus voltar ou não? Para tratar desse assunto, a produção trouxe o pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel, que você já conhece de outros debates. Seja bem-vindo, pastor Daniel. Paz e graça. Pastor Elber, é um prazer estar aqui presente mais uma vez no programa Vejam Só. Esse programa é tão abençoado e esclarecedor, né? Temos aprendido muito com isso. Amém, glória a Deus. E onde fica a Igreja Rocha de Israel?
A nossa igreja está localizada ali na rua Camaragibe 78, aqui no bairro de Santa Cecília, bem próximo do metrô Marechal. Nós temos nosso serviço lá na quinta-feira, inclusive saindo hoje teremos também, né? Já tivemos, vamos assim dizer, e também no domingo, por volta das 19 horas. Quinta-feira às 20 e no domingo às 19 horas. Muito obrigado pela presença do senhor. Hoje, estreando no programa, vejam só, nós temos o reverendo José Carlos Piacente Júnior. Pelo menos eu acho que é a primeira vez que o senhor vem, não é isso? Sim, é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Seja bem-vindo. Ele prazer. É ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paz e graça, reverendo José Carlos. Paz e graça, meu irmão. Que prazer estar com vocês. Colega de ministério, Daniel. Realmente é um assunto que vale a pena a gente discutir. Gostei muito do tema. Amém. O irmão pastoreia a igreja local? Eu estou chegando em São Paulo, então eu ainda estou sem uma igreja aqui. Mas devo ser pastor aqui também, pois essa é a minha vocação. O senhor está vindo aonde? Eu estou vindo de Patrocínio, no interior de Minas Gerais. Lá sim pastoreei, mas já sou pastor há 11 anos. Bem, muito obrigado pela presença É um do prazer. irmão. Nós vamos assistir agora a matéria que apresenta o tema e voltaremos com o debate no Vejam Só. O arrebatamento da igreja é um dos próximos eventos mais importantes na cronologia de Deus, relacionada às atividades proféticas. No entanto, embora não existam sinais para o arrebatamento, há pelo menos um importante indicador de que ele está próximo: as portas. Esse indicador é a situação em que se encontram preparativos para o próximo templo judeu a ser construído no Monte do Templo, em Jerusalém, segundo o rabino Nachman Kanan, um rabino líder em Jerusalém. O mundo conheceu apenas 2 templos judeus. O primeiro, construído no Monte do Templo pelo rei Salomão, durou 390 anos antes que os babilônios o destruíssem no ano 586 a.C. O segundo, construído depois do cativeiro na Babilônia, no mesmo local, permaneceu durante 585 anos, antes de ser destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. O cenário dos tempos do fim na palavra profética de Deus anuncia que haverá um templo judeu quando o anticristo reinar sobre o mundo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O rabino Kahane treinou todos aqueles que estão na liderança desse esforço para a reconstrução. E foram seus alunos que deram início ao Instituto do Templo em 1987, no bairro judeu, na Cidade Velha de Jerusalém. O Instituto tem treinado homens para o serviço no templo e acumulado todos os implementos necessários para o mesmo, inclusive na mesa da proposição, o altar do incenso e a menorá de ouro. E com tantas conspirações, você acredita que a reconstrução do Templo de Jerusalém é necessária para que Jesus volte? Vamos falar desse assunto agora no programa Vejam Só. Isso aí, só para explicar. A maioria das imagens que você viu, inclusive essas últimas, são da área onde os judeus dizem que tem que ser ali o templo. Não pode ser em outro lugar, porque foi lá que Abraão teria tentado sacrificar Isaac. E aquele domo, aquela cúpula dourada, é a mesquita da cúpula dourada, ou também conhecida como Domo da Rocha, né, que está no lugar do templo. É um lugar sagrado para os muçulmanos. É um templo muçulmano que está lá. E é essa a questão que impede os judeus de reconstruir o seu templo naquele lugar. Mas será que precisa mesmo refazer o templo de Jerusalém para Jesus voltar? Eu não sei. Você vai responder a nossa enquete para se qualificar aos sorteios que a gente vai fazer hoje, tá bom? Vai lá no vejamsó.com.br e vote na enquete. Estamos aqui com o pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel. O senhor vai defender qual lista, pastor? Vou defender o ponto de vista de que é necessário reedificar o templo para Jesus voltar. Precisa? Precisa. À luz das profecias, né, basicamente
os maiores eventos proféticos relacionados à volta de Cristo, ele irá se dar com a participação do templo, alguma coisa relacionada ao templo. Isso é algo que a gente vê com bastante frequência, quando a gente lê com bastante frequência em Apocalipse, Tessalonicenses, Mateus 24 e também nas profecias. Então, está intimamente relacionado, os últimos acontecimentos, eles estão intimamente relacionados com o templo. Então, vai reconstruir esse templo. Vai reconstruir. Esse aqui do Brás não serve. Primeiro que não foi feito em Jerusalém. Ah, Então, não tem conotação profética. então tá bom. É meio... Deixa pra lá. Deixa quieto. Do lado nós temos o reverendo José Carlos Piacente Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para o senhor, qual vai ser o ponto de vista que o irmão vai defender? Eu farei o contraponto, né? Então, para que as nossas discussões sejam mais produtivas, eu vou procurar olhar por um outro ângulo e defender que não é necessário. Há sim um evento que as Escrituras mencionam referente aos judeus. Isso é inegável. O próprio Paulo fala que haverá um tempo em que o endurecimento será retirado. Mas a reconstrução do templo não é necessária. Seria bom se fosse só isso. Ficaríamos felizes por saber que, caminhando nessa direção, o nosso amado Senhor retornaria. Mas não é verdade. Há alguns sinais, sim, mas a reconstrução do templo não é uma garantia de que Jesus voltará assim se realizar. Tá, muito obrigado pela participação do senhor. A gente agora fica curioso, porque um diz que sim, outro diz que não. Vamos ouvir as ponderações e tirar nossas conclusões ao final do programa. Mas antes disso, você vai lá na nossa página na internet e vote, né? Vejamsó.com.br é o nosso endereço e a pergunta é a seguinte: em sua opinião, né, a volta de Cristo, primeira resposta, pode se dar a qualquer momento. Segunda resposta, apenas irá ocorrer após a manifestação do anticristo, tá? E a terceira resposta é não sei ou nenhuma das anteriores. E aí tanto faz você pensar em termos de arrebatamento da igreja ou segunda vinda, para aqueles que veem um intervalo entre um evento e outro, né? Por alguns grupos, as duas coisas acontecem simultaneamente, outros grupos há um intervalo. Jesus arrebata a igreja, passam alguns anos e depois é que Jesus vem. Tanto faz. Esse arrebatamento da igreja também depende da manifestação do anticristo, não do templo, mas da manifestação do anticristo, ou não depende de nada. Vote para a gente depois fazer a nossa pesquisa, tá? Tem 3 respostas. Pode se dar a qualquer momento, só irá ocorrer depois que o anticristo der as caras, né? E a terceira, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem não concorda com as opções anteriores, vota nessa terceira para você concorrer aos brindes de hoje. Vamos lá. Os brindes de hoje são os seguintes. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nós vamos sortear esse DVD, A Sexualidade da Mulher, é uma palestra da psicóloga irmã Marisa Lobo, está aqui. Uma palestra trata de um assunto instigante, né? Ela que teve o registro de psicóloga cassado pelo Conselho Regional de Psicologia lá do Paraná, foi devolvido, a Justiça obrigou o Conselho a retroagir e devolveu o direito da Marisa a trabalhar, né? E ela, quando esteve aqui, deixou esse DVD para a gente sortear para você. Então, vou sortear esse DVD, mais os brindes da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que você vai ver aí já, né? Tá aí, ó. A caneca do Vejam Só, que todo mundo quer, mais a camiseta da Agrade, né? E o livro e o DVD que eu acabei de mostrar. Agora, isso tudo é uma bela desculpa para eu falar para você da Agrade. São mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, aguardando a sua matrícula. O ano está começando e você tem que se preparar para servir a Deus. A Agrade tem uma infinidade de cursos, todos eles voltados para a pessoa, para a obra de Deus. Olha, tem cursos muito teóricos, como teologia, por exemplo,
né? Tem até pós-graduação em teologia, tem análise bíblica e tem cursos muito práticos, curso de evangelismo, curso de Libras, língua brasileira de sinais, música, obviamente música evangélica, né? Ou então inglês e espanhol usando a Bíblia como livro de texto, curso de capelania, tem uma infinidade de cursos diferentes na grade, nem todos eles em todas as filiais. Por isso, pegou o telefone? Amanhã, no horário comercial, você liga e fala com o pessoal da grade, tá? 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819. Conversa com a Carla ou com as amigas dela e você se informa sobre o endereço mais próximo da sua casa e o curso que tem lá, ou os cursos que tem lá, além do curso bíblico. O curso bíblico tem, tá bom? E é muito bom. Muito bem. Reverendo José Carlos Júnior, nós temos um tempinho antes do fim do bloco, queria saber qual é a base bíblica que o senhor vai usar para dizer que o templo terá que ser reconstruído. Desculpa. O reverendo José Carlos diz que não precisa, né? Exato. Então, tem base bíblica para isso? Certamente. Eu estou me baseando em alguns fatos que são marcantes na história de Jesus. Você tem que lembrar que Jesus Cristo deixou claro que o templo seria destruído. Claro, por uma razão totalmente voltada à sua pessoa. A pessoa de Cristo Jesus colocou um ponto final em todos aqueles sacrifícios realizados no templo que representavam, simbolizavam a sua pessoa. A última vez que o Novo Testamento traz a palavra templo é quando ela diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Veja que oportunidade, pastor. Muitos dos nossos telespectadores não têm a oportunidade de conhecer nem hebraico, e nós temos esse dever. E olhando para o Novo Testamento, a palavra templo aparece pela última vez. Depois eu posso dar alguns esclarecimentos sobre a outra utilização da palavra, mas a palavra templo, que se refere ao complexo onde aconteciam os sacrifícios, ela pela última vez aparece se referindo ao homem. Nós somos o templo do Espírito Santo. E há uma razão também para o autor de Hebreus escrever a sua carta. A grande preocupação dele era, eles estavam voltando para os antigos rituais e se apartando de Cristo, perdendo de fato aquilo que haviam recebido gratuitamente, agora retornando para os antigos sacrifícios. Então a reconstrução do templo, ela não é necessária para que Jesus volte. Quando as escrituras, especialmente em Apocalipse, se referem ao templo, elas preferem usar o termo santuário. Na nossa tradução, ou na tradução que eu tenho em mãos, que é João Ferreira de Almeida, que é um pouquinho diferente daquela que foi colocada na então, eu uso a palavra que o autor usa a palavra santuário, que se refere ao lugar mais voltado para a presença de Deus, é o Santo dos Santos. É lá que o anticristo vai se assentar, ou seja, ele quer o lugar que pertence a Deus, o que é próprio de Satanás. Ele sempre procura ocupar o lugar que não lhe pertence, mas pertence a Deus. Então, em Tessalonicenses, na minha tradução, diz assim, que ele, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, no lugar da presença de Deus, é o que ele deseja. Então, não há razão nenhuma para esperarmos uma reconstrução do templo. E eu creio que nós teremos a oportunidade de explorar esse assunto com mais cuidado, mas eu gostaria também de dar a oportunidade para o meu colega expor a sua opinião. Ótimo. Muito bom. Antes da gente sair para o break, então, pastor Daniel, qual é a base bíblica que o senhor usa para dizer que o templo tem que ser reconstruído? Nós encontramos muitas referências na Bíblia para corroborar essa posição, né? Apenas aproveitando o gancho aqui do reverendo José Carlos, ele citou o caso em que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, verso 1, que o templo seria destruído. De fato, ele disse, né? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso é fato, que aconteceu no ano 70, né? Mas já no verso 15, quando Jesus fala de eventos futuros, no verso 15, ele diz assim, quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, isto aí infere que o templo estará construído. Não é verdade? Por quê? Essa profecia aqui, ela tem a ver com o ato do anticristo se assentar no lugar santo, lugar santíssimo, né?
reportando um pouquinho o Velho Testamento, o templo do Velho Testamento, ele tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus, que era separado do lugar santo por um véu. Véu esse que, profeticamente, ele foi rompido quando Jesus morreu. Então, esse véu foi rompido. Mas este templo, ele será reedificado. Haja visto que o anticristo vai querer se sentar nele, naquele lugar santo. Aquele lugar aqui na terra, ele é destinado a Deus. Dentro do mundo da cosmovisão judaica, aquele é o lugar mais sagrado que tem, o lugar mais santo que tem, que pertence exclusivamente a Deus. Na lição do Velho Testamento, a gente nota ali que até mesmo para o sumo sacerdote entrar naquele lugar, uma vez por ano, né, havia toda uma preparação que tinha de ser seguido rigorosamente. Caso contrário, se ele entrasse ali naquele lugar santíssimo despreparado, ele morria. E ninguém poderia entrar para retirá-lo. Tanto é que, de acordo com o Talmud, havia cordas que puxavam aquela pessoa para o lado de fora. Por causa do quê? Que aquele lugar é o lugar exclusivo de Deus. Então, no meu entendimento, no tempo que precede a volta em glória de Cristo para as nações, então esse templo estará reconstruído, obviamente, e no nosso entendimento haverá um período em que surgirá uma paz, um acordo com os judeus, e será permitido aos judeus voltar a sacrificar no templo. Só que no período na metade desse período, 3 anos e meio, ele vai romper o acordo que foi feito e vai mostrar a sua verdadeira intenção, entrando ao Santíssimo e absorvendo para si, tomando para si toda a adoração que pertence exclusivamente a Deus. Muito bem. No próximo bloco a gente vai verificar essas questões em detalhes e aprofundar o debate, né? Por que um dos pastores diz que o templo é necessário e o outro diz que não é necessário. A gente vai para o intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Eu queria agradecer de maneira particular a Nenê Farias, de João Dourado, lá na Bahia. Usou o Facebook, sugeriu o tema que está em pauta hoje e por isso vai ganhar um presente da produção do programa Vejam Só. Está aqui, ó, né? Palestra de ninguém menos do que o Dr. Russell Shedd. Aliás, um estudo bíblico sobre o mundo, a carne e a igreja. É uma série de preleções do reverendo Russell Shedd sobre essas 3 questões e você, Dr. Russell Shedd, dispensa apresentação, né? É só a maior autoridade viva em Novo Testamento aqui no Brasil. Tá lá, vai ganhar esse presente. Se você quiser ganhar presentes como esse, siga o exemplo de Nenê Farias, né? Vai lá para o Facebook e sugere o tema que, se ele for pautado, você ganha o presente, tá bom? Antes da gente voltar para o debate, só mais abusando da sua paciência, né? Um recadinho. Eu estou tem um blog, né, agora meu, Heber Cocarelli. Cocarelli tem um L só, viu? .blogspot.com.br. E lá, hoje eu postei um texto que eu estava devendo a respeito de uma palhaçada que aconteceu envolvendo o Ministério Público e 2 pastores evangélicos em Brasília, Distrito Federal, no final de janeiro. Eles estavam lá fazendo uma palestra com um cunho clarissimamente religioso, tanto que a palavra Bíblia aparecia no tema, né? E o Ministério Público invadiu o local, levou os pastores para prestar depoimento, alegando que eles estavam praticando homofobia, terminou o seminário e tal, por causa de uma denúncia aí de um deputado que, na verdade, é um militante gay, né? Então eu publiquei, eu estava devendo esse artigo, publiquei hoje, está lá no blog, tem também vários outros artigos, matérias sobre esporte, né? Uma coisa muito estranha, né? Agora você não pode falar mal do futebol carioca, é contra a lei, tem um artigo sobre isso. É verdade, acredite se quiser. Agora, como o futebol está tão ruim depois do 7-1, que a Federação Carioca de Futebol simplesmente proibiu falar mal. Não pode, tem sanção.
Verdade. Quem duvida, leia lá. Entra no blogspot lá, hebercocarelli.blogspot.com.br, tá bom? Bom, Reverendo José Carlos Piacente Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está conosco dizendo que não é necessário a reconstrução do Templo de Jerusalém para Jesus voltar. No entanto, reverendo, na sua fala anterior, o senhor disse que o anticristo vai se assentar no santuário. Certamente. Ué, então vai reconstruir o templo? Não, porque o templo não é mais necessário. Inclusive, foi muito bom que o pastor Daniel, tenha lido esse texto. Olha, porque o texto diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entende? Então, os que estiverem na Judéia, está localizando para nós. Está falando o tempo. Uma das coisas que nós não podemos nos esquecer jamais na interpretação bíblica é que toda a Escritura tem que ser usada para entender a Escritura. Nós usamos o todo. Nós temos que lembrar que Jesus Cristo falou de coisas que aconteceram naquele instante, coisas que haveriam de acontecer no futuro, coisas que se referiam a profecias cumpridas, coisas então que olhamos para trás, e eu não posso perder esse foco. Toda fala de Jesus, ela é muito precisa, ela é muito enfática, e eu tenho que observar o que ele está falando. E certamente as profecias, inclusive deste texto que acabamos de ler, elas se referem aos dias de Jesus, aos dias dos apóstolos, aos dias que foram dos nossos antepassados e a coisas futuras. Esse aqui especificamente foi um fato que se cumpriu. Houve sim uma ínvia no templo e alguns tomaram conta do lugar santíssimo. Então, historicamente, isso já se cumpriu. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque se a Bíblia ensina, existe um sinal da volta de Cristo, tem que ter um texto dizendo, olha, o templo será reconstruído, não uma inferência. Porque a inferência, ela está sujeita ao seu contexto histórico, que é o caso desse texto. Ele tem um contexto histórico. Se você continuar observando o texto, você vai ver a mescla entre futuro e passado. Nós temos isso em outros lugares. Pegue as bem-aventuranças. As bem-aventuranças servem para nós? Claro, mas como elas terminam? Com uma aplicação específica para os apóstolos. Elas são vívidas e vivem até hoje, mas há uma aplicação específica. E isso sempre apareceu nas Escrituras. Por isso que o cuidado da interpretação das Escrituras é muito importante. A posição pré-milenista dispensacionalista, que é a posição que se tornou famosa aqui em nosso país. Na verdade, ela foi amplamente difundida por vários meios, através da Bíblia de Scofield e outros vídeos. Muitos filmes foram gravados nos anos 80 e 90, nós recebemos essas imagens, eu mesmo assisti vários desses filmes, e eles trazem o quê? A posição dispensacionalista. Na posição dispensacionalista, a igreja, ela é uma parte da história, mas ela é dispensável. É uma dispensação que ficou para trás. E por isso, às vezes, o desprezo para algumas coisas que Cristo fez. Jamais nós podemos perder de vista que o templo teve a sua utilidade, mas o véu foi rasgado. Nós temos acesso total. Uma reconstrução do templo seria um retrocesso. Nós voltaríamos aos antigos rituais, às antigas práticas, para que a vinda de Cristo? Uma reconstrução do templo seria a contramão do que as Escrituras ensinam desde o seu início, porque nos levariam de volta para antigas práticas. Então, ainda que seja um sinal dos tempos, se Cristo queria que fosse, teria colocado com toda clareza, o templo será reconstruído, como o homem da iniquidade que vai surgir. É um sinal evidente, e outros que nós temos nas Escrituras. Porém, o templo, especialmente esse texto de Daniel, Jesus Cristo usou para nos mostrar que o cumprimento das Escrituras estava sendo vivenciado em seus dias. E é por isso que o texto diz, quem estiver na Judéia, quem estiver ali, fuja para os montes. Quem estiver no eirado, veja, não faz parte do nosso contexto. Quem estiver no campo, volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas. E olha que interessante, o texto ainda diz, olha, espero que a sua fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado. Por quê? Porque se fosse no sábado, não podia se fugir no sábado. O homem podia andar quanto no sábado? E eles teriam um choque de leis. A lei de Deus ou a lei do sábado?
Então, todo esse contexto da desolação já se cumpriu e nós podemos ver outros textos que nos falam, mas não há nas Escrituras um texto pontual dizendo o templo será construído. Há inferências. Agora vamos ouvir como é que o pastor Daniel Costa, ministro da Igreja Assembleia de Deus Rocha Israel, vê essas mesmas questões. Bem, pertinente ao mesmo texto que foi citado, quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, nós devemos lembrar que, digamos, estávamos ali por volta do ano 30 e alguma coisa da vida de Jesus, por quando ele morreu, não é isso? E este evento que Jesus está citando aqui é um evento futuro. Não é um evento que se passou na época dele, no caso, especificamente o verso 15, tá bem? A bem da verdade, há uma profecia de Daniel, que ele uma ação no templo também, trazendo desolação. Só que isso aconteceu em 176 a.C., com o Antíoco Epifânes. Ele, de fato, fez uma tentativa de helenizar a Judéia. Exatamente. E usou todos os recursos para acabar com a religião judaica. Havia na Judéia, naquela ocasião, grupos que o apoiavam, que de fato queria a helenização dos judeus. Mas havia também os contrários, aqueles que queriam preservar a tradição judaica, a tradição da religião judaica. Então, eles resistiram, posteriormente eles resistiram, né? Porque o Antíoco Epifânes, ele fez ele profanou de fato o templo, ele colocou ali, ele colocou a imagem de Júpiter ali no templo, e ele fez de tudo, perseguiu os judeus e fez de tudo para aniquilar a religião judaica ou o judaísmo naquele contexto. Isso aí é fato. Mas só que aconteceu antes. Jesus está se referindo a um evento futuro. Aqui ele está dizendo, ó, essa abominação vai acontecer dentro do santuário, vai acontecer dentro do templo. É coisa para o futuro. O futuro de Jesus ou nosso? É o futuro de Jesus, mas que não se cumpriu no ano 70. Não houve esse episódio no ano 70 da nossa era, com todo esse, digamos, esses eventos, esses fatos aqui. Não aconteceu naquele tempo. Não há registro histórico de que tenha ocorrido isso. Então, só para tornar claro para o telespectador, aquelas palavras que o reverendo José Carlos tanto enfatizou, que o Senhor Jesus proferiu, quem estiver nos montes não desça, quem estiver na Judéia, essas palavras ainda não se cumpriram? Essas orientações não são... Não se cumpriram. No meu ponto de vista, até onde eu entendo a Escritura, não se cumpriram. São eventos que ocorrerão durante o período da grande tribulação. Tanto é que todos esses eventos que registrados aqui em Mateus 24, a partir do verso 15, eles vão finalizar com a volta de Cristo em glórias, sendo que isso não aconteceu ainda. Tá bem? Veja aqui, olha, quando se trata para que a fuga não aconteça no inverno nem no sábado, obviamente que está se referindo, no meu entendimento, no entendimento do pentecostal, de modo geral, né? Haverá uma grande perseguição àqueles que vão estar invocando a Cristo, seguindo a Cristo, durante esse período da grande tribulação, quando o evangelho do reino estará sendo pregado, tendo em vista o reino milenar que vai chegar. Já não é nem o evangelho da graça, como comumente nós pregamos, seria o evangelho do reino que viria, ou que vai vir no período do milênio. Então, esse pessoal aqui, essas pessoas aqui que estarão pregando esse evangelho, é uma perseguição atroz. Tanto é que Jesus mesmo disse, né, naqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, o que nós entendemos é que aqueles escolhidos são aqueles judeus convertidos, de acordo com Apocalipse, 144 mil judeus que se converterão durante o período da grande tribulação e estarão anunciando o evangelho do reino, o reino que vai chegar, Jesus que vai voltar como rei para reinar sobre a terra, tá bem? E o grande sinal, o grande evento é o seguinte: haverá um tempo de paz no período inicial do domínio do anticristo, o ponto de partida, né? A primeira parte dos 7 anos ou da última semana do profeta Daniel. Então haverá um tempo de aparente paz até que esse tempo de aparente paz seja rompido de maneira violenta pelo anticristo, que vai se assentar no lugar santíssimo, querendo parecer. Fato esse que várias outras escrituras concordam, tanto no Velho como no Novo Testamento.
bem? Tá. Daqui a pouquinho eu vou querer que a gente discuta essa história do Evangelho do Reino versus Evangelho da Graça. E se não der tempo de fazer isso de forma exaustiva hoje, a gente transforma isso num tema. E aí o senhor já está convidado. Tá bem. Porque eu não, né? Isso para mim é novidade. Evangelho do Reino versus Evangelho da Graça. Mas antes eu quero apertar aqui o reverendo Zé Carlos. Pois não. No seguinte, reverendo, o senhor mesmo mencionou que o homem da iniquidade ainda virá. Claro. Ele ainda virá. Como é que o senhor interpreta a passagem de Tessalonicenses em que Paulo fala que esse homem da iniquidade que ainda virá se assentará no santuário de Deus querendo ser Deus? Então, vai ter um santuário? O mais importante para nós é o que as Escrituras falam sobre esse assunto. Bom, como nós não temos nenhum texto na Bíblia que diz claramente que ele será reconstruído, então para mim isso é ponto pacífico. Então onde está o templo? As Escrituras dizem. Coríntios nos fala, nós somos o templo do Espírito Santo. Veja que grande privilégio nós temos. E se somos o templo do Espírito Santo, isso é o suficiente, porque as Escrituras nos dizem. Agora, nós como templo do Espírito Santo, nós formamos uma igreja. E por que o livro de Apocalipse foi escrito? Foi escrito para nos dar uma visão mais curiosa sobre as coisas? Não, ele foi escrito para falar que as coisas não são o que parecem. Que o mundo, por mais tumultuado que esteja, o Senhor está no governo de todas as coisas. E Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E quem vai enfrentar a grande oposição? Nós. Satanás não se levanta contra um templo. Satanás não se levanta contra uma estrutura. Ele se levanta contra pessoas, contra eu e você, contra meu irmão Daniel, contra aqueles que se dispõem a servir. E nós somos o alvo do ataque dele. Então é por isso que as Escrituras não trazem nenhum texto sobre a reconstrução do templo. Isso são inferências de uma posição chamada de pré-milenismo dispensacionalista, que tem uma série de fragilidades. Fragilidades que têm motivado a igreja a olhar para uma teologia que produz uma prática extremamente distorcida. Então, uma vez que nós hoje somos o templo do Espírito Santo, somos nós os perseguidos. E é por isso que se agora nós caminharmos para Apocalipse, que nós vamos encontrar lá perseguição contra o povo de Deus. E muitas vezes a referência é santuário. Você tem que enxergar lá em Apocalipse 11, por exemplo, que o Senhor pede que o santuário seja medido. E uns sejam deixados de fora, os gentios. Mas os seus não são medidos. E essa figura é muito importante para nós, porque é a proteção do Senhor. É o cuidado do Senhor guardando os seus, em todos os momentos, em todas as situações. Então, para nós, é muito importante entender o que a Escritura fala, porque nós ocupamos um papel muito importante como templo do Espírito Santo do Senhor. E nós, como templo do Espírito Santo do Senhor, somos o alvo do ataque ferrenho e feroz de Satanás. Agora, se nós adotarmos uma postura que não pode ser comprovada nas Escrituras, de que uma reconstrução é necessária, isso vai nos motivar a uma prática cristã bem distorcida. Vamos perder o foco da nossa tarefa de ser templo do Espírito Santo e vamos agora passar a fazer coisas como se fôssemos trazer ou motivar a volta de Cristo. Não, as Escrituras não dizem isso. O que elas dizem para nós é que o reino de Cristo foi estabelecido. Jesus disse, eu cheguei para pregar o reino, não é isso? E Lucas e outros evangelistas vão falar de onde está dentro de nós. O reino está presente, o reino foi estabelecido, Satanás foi vencido. Colossenses, Jesus Cristo é a cabeça de todo principado e potestade. Satanás foi derrotado, ele ainda espera o seu julgamento, mas foi derrotado. E agora nós, apenas como servos do Senhor, na nossa humildade, por isso apenas, servimos a Deus, sabendo que o Senhor reina. E é isso que nos traz profunda alegria. Então o reino já existe. Certamente foi estabelecido, não há dúvida nenhuma. A vinda de Cristo é a vinda do reino. E a chegada de Cristo colocou um ponto final na obra de Satanás. Agora, uma posição pré-milenista dispensacionalista vai enaltecer isso. Satanás tem tanto poder, mas tanto poder que ele se revolta. Veja, acontece o arrebatamento, fica um grupo de pessoas que tem a segunda chance. Veja o perigo disso. Imagina crentes motivados pela segunda chance. Não, tudo bem, se vier a grande tribulação, ok, eu tenho a segunda chance. Por quê? São as 7 semanas de Daniel. Aplicação de um texto do Antigo Testamento para
explicaram do novo, um equívoco de metodologia hermenêutica. Agora eu tenho a segunda chance. Se por acaso eu estou na grande tribulação, ótimo, ainda dá para sobreviver. Não, meus queridos, não será assim. O Senhor virá. E no dia da sua chegada, os mortos ressuscitarão. E os vivos se encontrarão com ele no ar, que é o arrebatamento. E então, como está escrito em Tessalonicenses, e então virá o fim. Para nós, isso muda toda a nossa prática. A nossa vida passa a ser diferente. E a nossa percepção da vida cristã é modificada. Então, nós trabalhamos pelo que existe nas Escrituras, não de conjecturas. Agora, quando você pega o pré-milenismo dispensacionalista, a despeito de ser tão conhecido em nossos tempos, tem muitas fragilidades, interpretações lais das Escrituras que não são admissíveis no texto de Apocalipse. Então, eu gostaria de deixar claro, nós trabalhamos com o que a Escritura diz. O sinal do tempo é: a igreja será perseguida, que é o que tem lá em Tessalonicenses. Satanás vai se assentar no templo por uma razão simples. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós somos os opositores dele. O Satanás vai entrar em nós, então? Não, mas ele vai fazer o que ele foi chamado para fazer. Ele vai perseguir a igreja. Nós somos o alvo, não o templo. Nós somos a causa que ele quer exterminar, tá? Somos nós. Já volto apertando o senhor. Antes eu tenho outra questão para apertar aqui o pastor Daniel. Pastor, quando o senhor fez a exposição de Mateus 24, né, mostrando que aquelas palavras de Jesus ainda não se cumpriram, vão se cumprir na tribulação, não é isso? Isso. Ai das grávidas... tomara que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, todas essas coisas que Jesus usa para descrever a grande tribulação ainda ocorrerão, não é isso? Mas tem um versículo lá que é um espinho na carne para quando a gente tem essa visão. Ele fala que, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Sim. E aí? Então, se não aconteceram ainda e Jesus viveu 2000 anos atrás, que geração cumprida. Aí você corrobora a minha posição. Por quê? Porque é o seguinte, essa questão aqui, como é que chama? Não passar essa geração, ela vem de uma parábola que Jesus disse. Ela falou assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, Isso. onde já o seu ramo se torna um tenro, e significa estar próximo ao verão. Aí ele diz no verso 33, igualmente, fazendo uma relação com isso, tá? Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo se cumpra. Por muitos anos, eu me lembro, coisa de algumas décadas atrás, a visão pentecostal entendia que desde a restauração do Estado de Israel, que foi em 14 de maio de 48, não passaria essa geração, quer dizer, não passaria 40 anos sem que tudo se cumprisse, essas profecias aqui. Mas é uma visão equivocada, tanto é que passaram-se 40 anos, já estamos mais de 60 anos, não aconteceu nada daquilo que estávamos prevendo. Porque é o seguinte, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele falou assim, olhe a figueira brotar. A figueira, no meu ponto de vista, nesse caso aqui, não é Israel. Jesus está citando um caso que era romeiro lá na Palestina, qual que era? Ao inverno, o inverno é feio, é bravo, aquela coisa toda. Então, a primeira árvore que frutifica é a figueira. Verdade. Então, figueira frutificou, está indicando que o verão está chegando. Tá bem? Então, ele disse assim, esses eventos aqui. Que eventos ele está se referindo? Logo depois das aflições daquele dia, o sol vai se escurecer, tá? O anticristo vai aparecer, vai sentar lá no trono, aquela coisa toda, vai haver toda aquela série de, digamos, de juízos, de julgamentos e de coisas, digamos assim, coisas especiais, coisas extraordinárias que estarão acontecendo, tá? Então Jesus está dizendo aqui, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, não passará essa geração, sem que tudo, de fato, se conclua, que é a volta dele em glória. Então não era a geração de Jesus e dos apóstolos, não. Será a geração... Não acredito nisso. ...do momento. E como é que a gente vai saber, então? Bom, deixa eu colocar uma outra coisa aqui também.
Jesus, quando esteve aqui no nosso meio, antes de morrer e ressuscitar, Jesus, na verdade, ele tinha um compromisso com os judeus. Ele era um rabino judeu. Tanto é que ele disse, aquela mulher Ciro-Fenícia que veio ter com ele, em busca de socorro, ele falou assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado para vocês. Ele não atendeu os gentios naquele tempo que ele estava aqui na terra. Com exceção daquele militar romano, centurião romano, que vieram os líderes de Israel pedir para ele atender, entendeu? E do caso da mulher samaritana, que foi um caso à parte. Mas Jesus, ele focou, ele direcionou a sua mensagem, a sua vida como judeu, ele pensou como judeu, ele viveu como judeu. E Deus, como a Bíblia diz lá em Gálatas 4, que fala assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, quer dizer, identificado com a raça humana, nascido debaixo da lei, identificado como judeu. Ele pregou para judeus. Agora, depois que ele morreu e ressuscitou, aí ele se revelou, de fato, para toda a humanidade. Haja visto que Paulo foi o maior intérprete, ele foi chamado de apóstolo doutor dos gentios, porque ele interpretou com a ação do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele interpretou a pessoa e obra de Jesus na direção da humanidade, na direção dos gentios, não na direção dos judeus, na direção dos gentios. Ele fez essa interpretação. O Espírito Santo veio, o iluminou, ele teve toda uma revelação. A Bíblia diz claramente que Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, mas disse que apareceria outras vezes. E Paulo ele disse assim lá na carta aos Efésios, quando ledes, podeis perceber a compreensão que eu tenho do mistério Cristo. De fato ele tinha, de fato ele foi o expoente. Então Paulo, na minha maneira de entender, ele interpretou a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, na sua aplicação para os gentios. Mas até então, até a morte de Jesus, ele teve um foco direcionado para os judeus. Tá? E tanto é que quando ele voltar, no entendimento que eu tenho, quando ele voltar em glória, ele vai voltar para os judeus, porque a igreja já está com ele. A igreja é um mistério à parte que já está com ele. E quando o nosso pastor aí, o reverendo José Carlos, ele fala a respeito de que nós é que somos o templo do Espírito, eu concordo com ele, de fato somos. Também somos o templo do Espírito. Mas, também, Deus não deixou Israel de lado. Deus não vai tratar com Israel. Tanto é que em Romanos 11, né, que trata do futuro de Israel, 11:25 diz assim, porque não quero que ignoreis este segredo, este mistério, para que não presumais em vós mesmos. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. À luz desse texto aqui, nós entendemos que Deus permitiu o endurecimento de Israel para que entrasse os gentios no projeto de Deus. Isso é que diz aqui, esse texto, tá bem? E também diz que é um número determinado, que ninguém sabe. Quando entrar a plenitude dos gentios, vai encerrar o assunto. Tá. E logo a seguir diz assim todo Israel será salvo, como está escrito. Então, Jesus vai voltar a tratar com Israel. Deus vai voltar a tratar com Israel como nação novamente. Ok. A gente vai para o intervalo e já voltamos, inclusive, com as opiniões postadas no site do Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e querendo te mandar presentes. Se você não for sorteado hoje no kit da grade, né, mas se você tiver votado na enquete, tem que votar na enquete. Se você votou na enquete, seu nome está na base de dados e você pode ganhar amanhã o kit da Jo Rezende. Dá uma olhada porque vale a pena. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site.
kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Olha, o Walter Cardoso, de Carapicuíba é uma cidade da Grande São Paulo, né? Diz assim: para que os judeus reconstruam o terceiro templo, teria que demolir a mesquita dos muçulmanos, que está em cima do lugar do antigo templo dos judeus. Mas demolir a mesquita traria uma guerra sem precedentes com o povo muçulmano, ao que me parece não ser prudente fazer acontecer isso. Em Zacarias 6, 11 a 13, traz indícios de que Jesus iria construir o terceiro templo. Então podemos entender que Jesus virá antes da construção do terceiro templo. Não obstante, devemos entender que só o fato dos judeus quererem reconstruir o templo é um sinal da volta de Jesus. Então, para responder a pergunta do programa, digo que não é necessária a reconstrução do templo de Jerusalém. Zacarias 6 fala de que Jesus vai reconstruir o templo? É novidade para mim, eu tenho que checar. Tá. Posso transformar isso em tema também, né? Também. Luiz Carlos Razora, da Praia Grande, Paulo. Caro reverendo Weber, é necessária a reconstrução do templo, mas não no sentido literal, pois o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, se referindo ao seu corpo, quando era necessário padecer e ser condenado em morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitar pelo Espírito de Deus. Consequentemente, todo aquele que crê também será edificado, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo, conforme Efésios 2, 22. Muito bom. Wagner Aparecido Chaves, de Montes Claros, lá nas Minas Gerais. Jesus foi muito claro com a nação judaica. O reino de Deus vos será tirado e dado a outro povo. Mateus 21, 43. Vossa casa ficará deserta. Mateus 23, 38. E não ficará pedra sobre pedra. Mateus 24, 3. Nem Jesus nem os apóstolos disseram que o templo seria reconstruído. Esperem isso sentados, porque em pé é perigoso vocês se cansarem. Quem, no seu perfeito juízo, acha que os ídolos vão deixar derrubar o domo da rocha para reconstruir o templo? Todo o sistema de sacrifícios da velha lei caducou e se cumpriu em Cristo, conforme Hebreus 8,13. E os registros genealógicos se perderam e se queimaram em 70 depois de Cristo. Como alguém poderá alegar de que tribo é? A palavra templo, que aparece em 2 Tessalonicenses 2,4 e em Apocalipse 11, não se refere ao templo judaico, e sim à igreja. Quem prega o evangelho errado pode acabar no céu errado. Vamos lá. Então, como é que vai ser essa questão? Todas essas coisas que o Wagner coloca, pastor Daniel, já que o senhor disse que o templo tem que ser reconstruído, e ele fala, por exemplo, que os ismaelitas não vão deixar reconstruir o templo, porque lá tem uma mesquita, o Domo da Rocha, né? Que os sacrifícios, o sistema de sacrifícios caducou, já se cumpriu em Cristo, para que vai reconstruir o templo, né? E os registros genealógicos foram destruídos depois de Cristo. Como é que vai saber quem é sacerdote? Não, no que diz respeito... Bom, vamos por etapa aqui, né? A primeira colocação que ele disse a respeito da questão de ter uma mesquita lá, né? Isso. De fato, esse é um grande problema, né? É um grande problema político e também religioso. E se houver, no caso aí, tirar a força, vamos assim dizer, vai virar um caos aquele negócio ali em termos de guerra, né? Mas os judeus, eles não abrem mão do fato de que aquele local é o local do templo deles, que eles vão construir o templo lá. Eu até tenho uma referência aqui a uma entrevista que o ex-primeiro-ministro Ehud Barak ele deu em Nova York em 2000, em setembro de 2000, falou assim: Jerusalém e a montanha do templo, no caso se referindo, né, a um local que está a mesquita, são a pedra angular da identidade judaica. Ele está dizendo isso. Quero deixar isso que nenhum primeiro-ministro israelita, incluindo eu mesmo, irá algum dia assinar qualquer acordo desistindo da soberania da montanha do templo. Para os judeus, então, o local ali é o local sagrado da religião deles. Quando
e como eles vão instalar o novo templo ali, é um grande mistério. É uma coisa que a gente não tem como responder hoje. Mas, à luz do que vai acontecer, de acordo com as profecias bíblicas, obviamente que o templo vai ser instalado ali. Reverendo Zé Carlos, uma pergunta que o telespectador pode estar fazendo. Na sua opinião, já que o irmão tem uma interpretação da Bíblia alinhada com o amilenismo, né? Sim. É correto pregar-se e crer-se que Jesus pode voltar a qualquer instante? Certamente há sinais que nós não podemos desconsiderar. Esse texto mesmo que foi o texto de abertura do nosso programa não pode ser desconsiderado. Mas nada impede de Cristo Jesus. Nós temos que lembrar que ele deixou claro para os seus discípulos que ninguém sabia. E quando ele fez essa afirmação, era o Cristo ressurreto, com o seu corpo já incorruptível. Claro, ele mesmo na sua natureza humana, ele vivendo aqui, foi preservado pelo Espírito, mas ele estava lá como aquele que era o primogênito. Um dia teremos um corpo também incorruptível. E ele, naquela condição, já assumindo toda a sua glória, ele disse, ninguém sabe. Então isso tem que ficar claro para nós. O que os sinais são? Os sinais são indicativos. Os sinais são para que a gente veja, interprete o que está acontecendo, como Jesus mesmo disse. Olha, analisem o tempo, veja, vai chover? Não vai? Analisem. Por quê? Porque isso tudo interfere na nossa prática, na nossa vida, no meu cotidiano, em como eu experimento a minha fé, em como eu vivo a minha fé. Então os sinais são importantes, mas eu posso marcar uma data? Tenho como chegar numa data próxima? Não, não há como. Então eu posso afirmar com toda certeza que os sinais vão ser decisivos na volta? Não, porque eu não sei o dia e nem o tempo. O que eu sei é o que eu vejo e que interpreto, e o que o Espírito Santo do Senhor, através da palavra, me diz, mas não é definitivo, é esclarecedor, revelador. Sandro Silva, da capital paulista. O advento secreto, que é o arrebatamento da igreja, não precisará da reconstrução do templo judaico para acontecer, pois é um evento que antecede 1040 dias da perseguição do anticristo, que é o último papa. Os judeus e somente... Não, perseguição do anticristo, que é o último papa, aos judeus. E somente ocorrerá a partir da metade dos 7 anos do pacto de paz, conforme Daniel 9:27, que é a segunda metade, né? A vinda do Senhor será 220 dias após o pacto do anticristo. 220. Porém, a volta sobre o Monte das Oliveiras para o reino milenar será depois das 2.300 tardes e manhãs, dias literais da grande tribulação. Conhece esse esquema de datas? Não, esse esquema de datas é meio confuso. Não dá meio? Tem algum que não seja? Não, mas eu digo assim, é confuso mais do que normalmente já é. Entendeu? Mais do que normalmente já é. O fato é que, se a questão é pertinente ao arrebatamento, na visão pré-milenista e pré-tribulacional, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Sim, não é, mas né? É ele que detona... Ele que detona todos os acontecimentos. Aí surge o anticristo, tá, aquela coisa toda. Aí eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que eu estava esquecendo. Eu apertei muito o reverendo e esqueci de apertar o senhor. Quando a gente crê que é o arrebatamento da igreja, que pode se dar, inclusive, daqui 2 segundos, certo? Isso. Que é esse evento de Deus que vai detonar o aparecimento do anticristo e o início da grande tribulação, quando a gente crê nisso, nós não estamos... ignorando o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no 2º capítulo, quando ele diz, isso de modo algum ocorrerá sem que antes seja manifesto o filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto e tal. Mas o que Paulo tinha em mente ali era a questão da heresia, não é? A heresia continuada que iria acontecer e Paulo tinha em mente. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu sou dispensacionalista, mas não visto a camisa totalmente, entendeu? Porque tem pontos realmente que são pontos difíceis da gente comprovar e mostrar pela Bíblia de uma maneira clara. O senhor é pré-tribulacionista? Sou pré-tribulacionista, entendeu? Todas as visões, seja milenista como é o reverendo, como é a pré-tribulacionista, pré-milenista, tem dificuldades. A gente tem que admitir que todas elas têm dificuldade. Nenhuma delas é 100% correta. E muitas das nossas posições, seja elas quais forem, é mesmo por inferência. Eu acho que Deus e Jesus se divertem lá com as nossas discussões.
Como diz tem um reverendo presbiteriano, como é que é o nome dele? Agora me fugiu. Ele disse recentemente, ele falou assim, olha gente, todos nós concordamos, seja pentecostal, presbiteriano, batista ou o que for, nós concordamos que Jesus vai voltar, nós concordamos que o milênio vai acontecer, nós concordamos que Satanás vai ser lançado na gena, concordamos que Jesus vai voltar em glória, tudo isso nós concordamos. Agora, a grande questão nossa é a gente localizar isso no tempo, estabelecer uma sequência para isso e colocar no tempo. Não é verdade? Foi o Reverendo Hernandes Dias Lopes, não foi não? Não, me fugiu o nome, não foi ele não, foi um outro que está pregando, eu gosto muito das pregações dele, o ensino dele também é muito bom a respeito dessa questão. Então, essas diferenças. Então, as posições têm dificuldade. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade nesse texto de Paulo aos Tessalonicenses. Então, se converte à minha posição. Mas aí nós contradizemos em outras. Mas o senhor não sabe nem qual é a minha? Bom, então você tem que expressar a sua. Eu sou midi-tribulacionista. Eu sou uma mistura de tudo. Por quê? Não, eu creio, falando disso, e já vou chamar as entrevistas da repórter, eu creio que Deus não nos livrará da perseguição do anticristo. Isso para mim é muito claro no Novo Testamento. Não foram só os apóstolos e os mártires do primeiro século que tiveram que se haver com aqueles loucos do Império Romano, né? Porque eles eram muito mais crentes do que eu. Então, se Deus não os poupou, vai poupar a mim por quê? Né? Então, a gente vai se haver com o anticristo. Porém, a grande tribulação é dividida em duas partes. A segunda parte é quando Deus descarrega a ira dele sobre esse mundo. Vocês vão adorar o anticristo, ele resolveu os problemas da humanidade, ele pôs paz no mundo, ele acabou com a fome na África. Tá bom. Então vamos ver se ele resolve agora os problemas cósmicos e ecológicos que eu vou descarregar sobre envenenar 1/3 das águas do planeta. A gente já está até contribuindo para isso, né? Enfim, aí dessa ira de Deus, das 7 taças, eu acho que Deus vai nos preservar, porque nós não somos filhos da ira, né? E aí então Deus nos tira no meio da tribulação. É a minha posição. Agora, ela tem problemas? De monte. Todas têm. Uma das coisas que a gente tem que considerar também é o seguinte, na visão pré-tribulacional e pré-milenista, esse tempo aí dos 7 anos é um tempo está relacionado a Deus quebrar a dureza dos judeus. Então, aí é que a gente entra Então não tem muito a ver, pode até acontecer da igreja, digamos assim, pode até acreditar que a igreja será arrebatada no meio do período, entendeu? Mas o que direciona aí é justamente a questão de Israel. Que a Bíblia fala que Israel vai entrar num julgamento, num juízo imenso, para poder reconhecer posteriormente o Messias. E aí que entra aquilo que o irmão mencionou, e nós vamos transformar num tema, que é o Evangelho do Reino, diferentemente do Evangelho da Graça, não é isso? Isso. O Evangelho do Reino é voltado para os judeus. Os judeus. Então a gente vai transformar isso num tema, não vai dar para a gente abordar isso hoje. Se o senhor quiser discuti-lo, a gente já tem até os convidados pautados, tá? Estaria à disposição. Voltando ao tema de hoje. A nossa repórter fez a mesma pergunta para um monte de gente que, teoricamente, é cristã. Vamos ver o que eles responderam. A reconstrução do Templo de Jerusalém, ela é necessária para que Jesus volte? Essa é uma pergunta difícil de se responder, porque segundo a tradição judaica, diz que realmente deva ser construída para que possa se manifestar a volta do Filho de Deus. Mas e você? Minha opinião, eu acho que não. Minha opinião, os acontecimentos que está tendo nesses últimos tempos, guerras, tempestades, falta de amor, já está providenciando e nos mostrando a volta de Jesus. Ele vai voltar de qualquer jeito, eu acredito que sim. É algo que os judeus querem, né? Eles esperam isso. Eles querem adorar no templo. Não é necessário, porque independente de ser reconstruído ou não, a gente sabe que a vinda dele é certa. Não sabemos quando nem como, mas a vinda dele é certa. A Bíblia já diz, né, que ele virá para levar os seus escolhidos, independente do templo ser reconstruído, da cidade ser reconstruída ou não. Com certeza ele virá, e eu creio fielmente nisso. Eu acho que não, porque Jesus, quando ele quer voltar, ele vai buscar seu povo, né? E não é a igreja que tentar salvar o povo tem que ser salvo, né? Se esforçar para ser salvo. Porque a igreja não vai salvar ninguém, o povo tem que se esforçar para a salvação, né? Para a volta de Jesus, né? Porque Amós 4:12 diz o quê? Prepara-te, ó Israel. Israel somos nós, né?
Temos que se preparar. Não é o templo que vai preparar o povo tem que se preparar para estar dentro do templo. Não, creio que não. Jesus vem quando ele tiver a hora dele. Eu creio isso. Vamos lá, o missionário Jorge de Oliveira, emendando as opiniões colhidas por aquelas que estão no site, né? O Jorge de Oliveira é missionário, mora em Tupã, cidade do interior de São Paulo. A reconstrução do templo é hoje uma das questões mais controvertidas da atualidade em Israel. Há quem entenda não ser necessária a reconstrução do templo, enquanto há outra que tem lutado arduamente a fim de prepararem os móveis, utensílios e homens santos, ou seja, os sacerdotes, a fim de que, quando o terceiro templo for reerguido, as demais coisas já estejam todas preparadas a fim de serem colocadas ali como no primeiro e segundo templos. Eu sou da opinião de que o terceiro templo seja sim necessário para a vinda de Jesus e me baseio no que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 1-5. No entanto, não sei como isso acontecerá, pois sobre o Monte de Sião, hoje, está edificada a Mesquita da Cúpula Dourada, a não ser que aconteça um terremoto. Aí cai a mesquita, os judeus põe lá o... Mas se acontecer um terremoto, os árabes vão querer reedificar a mesquita deles. Ah, mas os judeus vão mais depressa lá. Quem chegar primeiro. É problema. Não há dúvida. Tem correntes judaicas, não cristãs, correntes judaicas que dizem que eles já têm tudo pré-moldado. Não, tem um instituto do templo em Israel, eles têm tudo preparado, o templo está pré-moldado, então, os instrumentos estão prontos, os sacerdotes estão sendo preparados, as pessoas que vão ministrar no templo. Inclusive a novilha vermelha. Eles estão aguardando, eles estão, no caso, de acordo com o histórico deles, né, as tradições religiosas dele, haveria 9 novilhas vermelhas, depois a 10ª seria quando seria reedificado o templo, o Messias iria voltar. Meu pai. O senhor falou uma coisa importante. Para a tradição judaica, que não é cristã, a reconstrução do templo tem a ver com o surgimento do Messias. Tem a ver, está relacionado a isso. É possível, reverendo, mesmo com tudo aquilo que o senhor defendeu, que o anticristo lance mão dessas tradições para tentar ganhar espaço entre os judeus? Olha, as escrituras falam de 2 bestas. Uma delas provém do mar e a outra da terra. E nós, interpretando isso, e porque temos que interpretar, nós sabemos que isso representa o governo que pode ser usado por Satanás e as filosofias. Ele pode utilizar todas as coisas, ele pode usar o governo, mas pode usar a influência, ele pode usar uma ideologia, ele pode usar o que estiver ao seu alcance. Mas o que interessa para nós é que o reino foi estabelecido com Cristo Jesus, ele deixou isso muito claro, ele disse: o reino é chegado. Eu expulso Satanás, lembra daquele episódio tão conhecido, no qual ele foi chamado de Beelzebu? Naquele momento ele deixa claro, o reino chegou, então ele chegou mesmo. Então o reino está entre nós, ele já reina. Por isso que Colossenses diz que todo principado e potestade está debaixo do seu governo, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Inclusive, ele os envergonhou na cruz. E agora, então, ele está no governo. É o reino que nós vivemos. O milênio é esse tempo. Porque ele já é rei e nunca deixou de ser. E é por isso que nós ainda temos esperança. Porque se Satanás estivesse no governo deste mundo, nós somos todos destruídos. Mas não, Cristo é rei. E ele governa sobre todas as coisas. O milênio é hoje. 1000 anos é uma data precisa? Não. Como outros números nas Escrituras não são. São datas que representam para nós um grande espaço de tempo, ou às vezes um curto espaço de tempo. João teve uma revelação. Muitas coisas que ele nos conta no seu texto, ele não sabia nem explicar o que era. Observe quando ele fala dos animais: cauda de escorpião, mas cabeça de outro animal, ou até mesmo outro inseto. O fato é, 1000 anos é um período onde nós experimentamos Satanás aprisionado. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Satanás está aprisionado, não que ele não possa fazer nada. Até dá para usar uma analogia. Alguns que estão aprisionados em nossas cadeias ainda continuam comandando o crime. Não é verdade? Então, Satanás está aprisionado, ele foi derrotado. Por isso que Paulo, com toda a intrepidez, diz: em breve ele será esmagado. É o que resta para ele, ser esmagado. Então, Satanás está aprisionado hoje. O milênio é o tempo que nós vivemos agora e Jesus um dia voltará. Como
como será a volta de Cristo? No dia em que Ele voltar, Ele vai nos levar, os que estiverem vivos, eu espero estar entre eles, os mortos ressuscitarão e haverá o julgamento. Satanás será condenado. Os homens receberão um corpo, porque é necessário ser julgado no seu corpo. Porque lá no inferno o verme não acaba, o fogo não tem fim. E isso implica um corpo para sentir de fato as dores. Mas aqueles que foram renovados em Cristo reinarão com Ele. Mas e se eu morrer hoje e Jesus não voltar? O reino já foi estabelecido, os que estão no céu reinam. Por isso que Apocalipse 6 fala de pessoas que estão lá, debaixo do trono. Aliás, se nós formos falar do templo, temos que ir para Apocalipse. E você vê já nas cartas promessas a respeito do povo de Deus sendo introduzido num templo. E não é deste mundo, é o templo celestial. Muito bem. Olha, nós vamos então pautar para provavelmente uma terça-feira o tema sobre o Evangelho do Reino versus o Evangelho da Graça. O senhor já está convidado. Falta encontrar outro oponente, que obviamente é também da linha amilenista ou milênio realizado, que é o que o senhor acabou de descrever. Milênio realizado, exatamente. Milênio realizado. É uma posição apresentada por um homem chamado Jay Adams, que para nós presbiterianos, ele tem uma concepção aqui como um conselheiro bíblico, mas na verdade ele era um grande exegeta e um homem muito conhecedor. É o mesmo autor de O Conselheiro. Mas na verdade a especialidade dele não era o aconselhamento. Ele é muito conhecedor na área de homilética e exegese. Tem alguns livros, mas para nós foram traduzidos os livros de aconselhamento. É o caso do pré-milenismo. Nós recebemos muito mais pré-milenistas como autores de livros do que amilenistas. Isso tem sido alterado agora, recentemente, onde temos introduzido outros. Mas o fenômeno, sem querer interromper, mas interrompendo, pois não, tá? Mas digamos, o fenômeno da visão pré-milenista e pré-tribulacional, ela não é tão recente assim. Não, verdade. Entendeu? Ela não é tão recente. No Brasil não é tão recente assim, porque no tempo que eu era criança na igreja, já era ensinado. O senhor está falando qual fenômeno? Eu digo, porque ele citou que o amilenismo é recente para nós. Para você. Não, eu estou dizendo... No Brasil. Aí eu entendi você dizendo que a posição pré-milenista, pré-tribulacional é recente no Brasil. Não, essa daí é semeada no início. Tem mais ou menos 200 anos que o dispensacionalismo explodiu. Né? Mais ou menos uns 200 anos. Mas, o tempo está acabando, deixa eu dizer para você rapidinho. O reverendo José Carlos Piacente Júnior, que é o ministro presbiteriano que esteve conosco hoje aqui, e o pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel, eles estão à sua disposição para tirar dúvidas e atender convites. Tá? O contato deles está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Tá bom? Então, o senhor queria divulgar um evento? Não, nós temos a nossa igreja com seus cultos regulares, né? Mas também nós temos o nosso curso de teologia que funciona nas terças-feiras, né? E todos estão convidados. Se você quiser obter mais informações sobre o nosso curso, entra no nosso site da igreja, adrochadeisrael.com.br, e ali vai ter as informações. Onde tem um setor ali, ensino teológico, vai ter as informações sobre o nosso curso teológico, um tipo de coisa que estamos falando aqui é falado, e outros também. Mas é mais fácil você convidar o pastor para ir fazer uma palestra lá e você briga com ele, discute e tal. Mesma coisa com o reverendo, tá bom? Vamos rapidinho então para o sorteio, que eu estourei o tempo. Vamos lá? Eu não consigo ler daqui. Kubitschek de Oliveira Alves, ele mora em Gravatá, lá em Pernambuco. Parabéns para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus.